Então, vamos falar sobre autoexame antes da ceia do Senhor, aquele estudo que nos leva a refletir seriamente sobre nosso Uhum. coração, né? E tudo isso baseado no que Paulo nos ensinou em 1 Coríntios 11. Exatamente, sempre me impressiona a profundidade que tem esse chamado. Tipo, não é só aquele ritual, mas um convite à introspecção, certo? Pois é. É como se a ceia fosse um reflexo do nosso estado interno, e se a gente não estiver disposto a nos olhar de forma sincera, corremos o perigo, como Paulo menciona, de participar de forma indignamente. Yeah. E claro, o conceito de dokimazo faz a gente entender que o autoexame não é apenas um olhar superficial, mas uma verdadeira avaliação do nosso coração, né? Certíssimo. É tipo você se questiona se realmente está preparado para se aproximar daquele momento sagrado com humildade e arrependimento. Uhum. Porque participar da ceia não é um direito adquirido automaticamente. Concordo, mas sabe, eu tenho uma dúvida. Como interpretar esses alertas de Paulo, tipo quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si? Não seria uma visão um pouco rigorosa demais? Olha, eu entendo o seu ponto. E realmente essa passagem pode parecer rigorosa, mas ela nos chama a uma responsabilidade pessoal. É, é como se o apóstolo quisesse que a gente se lembrasse que a ceia é um encontro íntimo Uhum. com Deus e com a comunidade. Eu entendo, mas eu acho que essa exigência do autoexame pode ser até confusa para muitos. Afinal, todos nós erramos, né? Sim, eu sei. Mas aí está a beleza do versículo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não se trata de buscar a perfeição, mas de reconhecer nossas falhas, admitir que ainda precisamos de transformação e de pedir ajuda a Deus. E essa Right. humildade é o que diferencia um verdadeiro participante da ceia. Interessante porque então a ideia não é negar a nossa humanidade, mas sim abraçar nossa imperfeição com um coração contrito, correto? Exato. É um convite para a mudança. Quando você se examina verdadeiramente, está se preparando para viver de forma renovada. Isso reforça ainda mais o valor da ceia, porque ela se torna quase um espelho de nossa vida espiritual. Uhum. Isso me remete à ideia de que, mesmo que a gente não esteja perfeito, a ceia é para os arrependidos e para os que buscam a transformação, não é mesmo? Certamente. E Paulo deixa bem claro que não se trata de um privilégio para os perfeitos, mas para aqueles dispostos a um exame Yeah. sincero. É aí que entra o compromisso e o arrependimento. Agora gostaria de saber a sua opinião sobre a crítica que alguns fazem, dizendo que esse autoexame pode gerar uma espécie de insegurança nos crentes. O que você acha disso? Olha, eu vejo por outro lado que o Uhum. autoexame, quando feito de forma correta, não é para nos insegurarmos, mas para nos fortalecer. É, é um processo de autoconhecimento espiritual que nos aproxima mais de Deus. Claro, se for levado a um extremo, pode aumentar a ansiedade, mas o foco deve ser sempre na transformação e não no desânimo. Faz sentido. Então, a chave é essa: um equilíbrio entre reconhecer nossas falhas e confiar na graça de Deus, não é? Exato. E é isso que Paulo enfatiza. Ele não quer que a ceia seja tratada como um ritual vazio ou apenas um ato mecânico, mas sim uma oportunidade para reavaliar nossa vida, nos arrepender e reafirmar nosso compromisso com Cristo. Uhum. Isso é realmente edificante. E essa abordagem também ressalta a importância da comunidade, né? Porque a ceia também é um momento de comunhão com os irmãos. Sim, sim. Essa união é fundamental, já Right. que, na verdade, quando um de nós se examina, toda a comunidade se beneficia, porque participar da ceia com um coração sincero reforça o laço de comunhão entre os crentes. E veja, outra coisa que me chamou a atenção é como esse método de estudo, o texto na tela, que foi aplicado com sucesso em milhares de alunos, ajuda justamente a esclarecer esses pontos da Bíblia de maneira acessível. Verdade. E isso é o super importante.
porque a Bíblia muitas vezes parece complicada, mas com o método certo, o entendimento se torna muito mais fácil. Uhum. Então, basicamente, a autoavaliação para participar da Santa Ceia serve como um lembrete diário de que devemos nos colocar diante de Deus com humildade, arrependimento e a disposição para a mudança, sem cair em extremos de perfeccionismo. Exatamente. E como Paulo afirma, é sobre reconhecer nossas imperfeições e buscar a correção divina. Quando fazemos isso, nos aproximamos da verdadeira comunhão, não só com Cristo, mas também com nossos irmãos na fé. E essa prática de autoexame não é apenas para momentos de ceia, mas é um chamado constante para viver uma vida alinhada com os ensinamentos de Jesus, não é mesmo? Com certeza. É uma jornada diária de transformação, um lembrete constante de que, mesmo que cometam erros, podemos sempre nos reavaliar, nos arrepender e crescer na fé. Essa abordagem realmente nos desafia a sermos mais sinceros conosco mesmos e a buscarmos uma vida comprometida com a transformação espiritual. Sim, e é exatamente esse o chamado que Paulo fez em sua exortação. Não se trata de julgamento, mas de um convite para a introspecção e para viver com o coração voltado para o Senhor. E acho que esse entendimento traz uma mensagem de esperança, porque todos nós temos a oportunidade de recomeçar, de nos transformar, não importa quantas vezes erramos. Exatamente. Cada ceia é uma nova oportunidade de reafirmar nossa fé e nosso compromisso com Deus, de nos aproximarmos mais da sua graça e da sua misericórdia. Enfim, é um chamado à reflexão profunda, mas também à renovação constante. Só que a gente tem que manter esse equilíbrio para não cair na armadilha da autocrítica destrutiva, né? Com certeza. O autoexame precisa ser feito com amor e com o entendimento que estamos todos nós em contínua jornada de crescimento. É uma oportunidade de reforçar nossa fé e nossa comunhão com Cristo. Que reflexão poderosa, cara. Eu acredito que quem ouve essa conversa vai sair com uma nova perspectiva sobre o valor da autoavaliação e da ceia do Senhor. Espero que sim. E sempre que tivermos dúvidas, é bom lembrar: o autoexame é um presente que nos ajuda a sermos melhores, e a ceia é um símbolo dessa renovação constante. Isso aí, um convite à transformação contínua e à união com o Cristo crucificado e com os irmãos. Um abraço a todos e até a próxima!